tudo bem com você? Seja bem-vindo ao nosso canal e hoje nós estamos no quinto tema da nossa série de vídeos e o tema que iremos tratar hoje é redenção. Mas antes de tudo, dê um like, compartilhe, inscreva-se no canal para que esse vídeo possa chegar a mais pessoas. Eu fui pesquisar no dicionário para saber o que significa redenção e lá encontrei essa definição. Diz assim: auxílio, proteção que livra de situação difícil e salvação. E hoje nós vamos na Bíblia para saber um pouquinho mais o que essa palavra significa. Então eu convido vocês, peguem suas Bíblias, mas antes de saber o que significa redenção, nós precisamos saber o que significa pecado. Então, o que é pecado? Vamos lá ver na Bíblia o que a Bíblia fala sobre pecado? Abra a sua Bíblia em 1 João 3,4. Diz assim: todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Então, lembra que nós estudamos no vídeo passado sobre a lei de Deus, né? Então, o pecado é transgressão da lei. Em Gênesis, no capítulo 3, nós podemos ver que o homem e a mulher, Adão e Eva, pecaram. Eles desobedeceram a Deus. E vamos ler agora no livro de Romanos 5,12. Romanos 5,12 diz, fala sobre Adão e Cristo. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então, esse homem que em Romanos está se referindo a Adão, né? O pecado entrou pela desobediência do homem e da mulher, né? Então, o pecado entrou nesse mundo e todos somos devedores, todos somos pecadores. Aqui também tem um pouquinho de definição do pecado, em Romanos 6,23, diz assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, em Cristo Jesus nosso Senhor. Nós podemos ver que o salário do pecado é morte. Então, o homem era para viver eternamente, né? Só que ele desobedeceu a Deus e o salário, a consequência dessa desobediência, levou à morte. Vamos ler Gênesis 2,17 para entender um pouquinho mais da consequência do pecado. 2,17. Gênesis 2,17 diz: mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então Deus avisou o homem, né, que ele não deveria comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que ele comesse, ele teria a consequência, né, da desobediência, que seria a morte. Agora já sabemos qual foi o erro do homem, né, e qual a natureza do pecado. Agora precisamos entender qual foi a solução de Deus para dar um jeito nesse mundo que vivemos de pecado, né? Nós somos contaminados por pecado. Jesus teve um plano. Agora nós vamos conhecer o plano através da palavra de Deus. Então eu peço que vocês abram a Bíblia em João 3,16, que diz assim. João capítulo 3. 3:16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então esse foi o plano de Deus. Ele entregou o seu Filho, né? Eu vou fazer uma ilustração aqui bem rápida para você entender um pouquinho. Eu tenho um amigo e esse amigo é muito rico, né? E ele comprou uma Ferrari. Pensa, aquela Ferrari vermelha,
coisa linda. E eu vou sair de férias do trabalho, e esse meu amigo, sabendo que ele é muito meu amigo, sabendo que eu vou sair de férias e sabendo que eu não tenho carro, ele me oferece a sua Ferrari. E eu, como não sou boba nem nada, eu aceito. Então eu vou sair de férias com a Ferrari do meu amigo. A única coisa que ele me pede é que eu cuide, né? Que eu não bata o carro, porque o seguro ainda não foi feito. E daí eu estaciono essa Ferrari na frente do hotel onde vou ficar. E eu fazendo o check-in lá para poder me hospedar, escuto um batido e corro lá para fora e encontro a Ferrari toda amassada. E assim, daí eu ligo pro meu amigo e digo que a Ferrari dele tá destruída, eu estou arrasada, ele também. Mas ele tem duas alternativas: fazer eu pagar essa Ferrari. Com o salário que eu recebo, eu passaria a minha vida toda e nem assim eu pagaria. Ou ele pagaria o conserto para mim. Não tem seguro. E foi isso que Deus fez. Deus sabia que nós, seres humanos, não teríamos conseguir pagar o preço do pecado, que é a morte. Então ele deu o seu filho, seu bem mais precioso, o Deus, e desceu aqui nessa terra e morreu por nós e pagou o preço do pecado, para um dia nos dar a vida eterna. E esse trabalho ainda não acabou. Jesus já morreu na cruz por nós, mas ele vai vir nos buscar, né? Para podermos um dia viver eternamente. E melhor, não só viver eternamente, mas viver com qualidade de vida. É melhor ainda, né? Sem dor, sem sofrimento e muito menos sem o pecado. Esse é o plano de salvação de Deus. Agora eu peço que você abra a Bíblia em 1 João, capítulo 2, versículo 2. Vamos ver o que diz lá. 1 João, capítulo 2, versículo 2. Capítulo 2. Diz assim: e ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Então Jesus é o nosso sacrifício, ele é a propiciação dos nossos pecados, né? E o último verso nós vamos ler em 1 João 5, 11 e 12, que diz assim: e a testemunha é este, que Deus nos deu vida eterna. Olha, Deus nos deu vida eterna. E essa vida está no seu Filho. Aquele que tem Filho tem a vida. E aquele que tem Filho de Deus não tem a vida. Então, nós só teremos a vida eterna mediante a aceitação de Cristo, o sacrifício de Cristo. A única coisa que nós temos que fazer é aceitar Jesus Cristo como nosso Salvador e nosso Redentor. Você aceita Jesus Cristo como seu Redentor? E o nosso tema era isso mesmo. Nós teremos outros temas em outros vídeos. Gostei muito de estar aqui falando de um tema tão maravilhoso, né, que é a salvação. Que Deus possa abençoar você e se você possa se sentir abençoado por Deus. Amém.